Na parte inicial dessa introdução à economia, nós apresentamos algumas definições importantes. O PIB, principal delas, definimos o que é PIB, inflação, capacidade máxima, produto potencial, ociosidade. Demos uma olhada geral naquilo que era mais essencial, mas alguns pontos precisam ser ainda abordados. E um deles dependia da apresentação do que é a renda líquida do exterior, que nós apresentamos no último ou no penúltimo vídeo. É a diferença do produto interno bruto para o produto nacional bruto, PIB e PNB. A fórmula é simples, PNB igual a PIB mais RLE. Só que agora nós já sabemos o que é RLE e sabemos que ela é negativa no caso brasileiro. Então vamos supor que o PIB seja 100, RLE seja menos 10. O que vai ser o PNB? 100 mais menos 10, ou seja, 90. Em outras palavras, em país não desenvolvido, a tendência é que o PIB seja superior ao PNB. Num país como a Alemanha ou o Japão, onde a RLE será negativa, o PNB será superior ao PIB. Então essa é a diferença de PIB para PNB. Uma outra medida que é interessante, e em termos práticos ela é pouco usada, mas é importante saber, pode cair em concurso, faz parte da disciplina de contabilidade ou contas nacionais, que é o seguinte: PIB é custo de fatores. O PIB que a gente vê chama preço de mercado. Deu 3 trilhões de reais ou 2 trilhões de dólares, independente da moeda. PIB é preço de mercado. O PIB é custo de fatores, ele vai retirar do PIB normal que a gente conhece, preço de mercado, impostos indiretos e vai acrescentar subsídios. É basicamente isso. É como se eu estivesse olhando de uma forma muito simplificada o PIB sem a mão do governo. Mais ou menos essa é a ideia do PIB a custo de fatores, ou PIB-CF. E um conceito que é interessante também a gente raciocinar a respeito é PIB real e PIB nominal. Esse PIB de 3 trilhões de reais, que eu citei PIB nominal. O que é o PIB real? Vamos imaginar que eu produza ao longo de um ano 50 espadas. Espadas boas mesmo, estilo aquele japonês lá do Kill Bill. 50 espadas. É o máximo que eu produzo. Essas 50 espadas, cada uma eu vendo por $1.000. Então eu tenho uma produção de $50 mil. Lembrando a definição do PIB, é o valor monetário dos bens e serviços. Não é por unidade que a gente mensura o PIB, porque fica muito complexo você misturar unidades de água, aço, carro, fios, quilômetros construídos de ferrovia. Então, cada um tem uma unidade de medida distinta. Então, a gente pega o valor monetário de cada um deles para poder somar, que senão a soma fica inviável. X metros cúbicos de água, Y toneladas de aço, N consultas médicas. Eu pego o valor e somo para saber o PIB, o valor monetário de todos os bens e serviços. Portanto, eu posso produzir 50 espadas, sim, mas na hora que eu mensuro o PIB vai ter que ser 50 espadas vezes o preço da espada, que vai ser $50 mil. Essa é a ideia. Agora vamos imaginar que a procura por espada cresceu bastante. Daí eu conseguir vender a minha espada por $1.200, não mais 1.000. E eu produzo as minhas mesmas 50 espadas, só que agora vão valer $60 mil, porque houve um aumento de 20%. O PIB ou a produção aumentou? Não. O que aumentou foi o preço. O PIB real ou a produção real são as 50 espadas, variação zero. Mas o PIB nominal aumentou 20%, porque o preço aumentou. Por que eu estou dando esse exemplo de um único produto? Para ficar mais simples nós deduzirmos que a inflação, o aumento generalizado de preço no país, ela gera um aumento no PIB que não é real. Não é real. Vamos supor, tive uma inflação. O PIB de um país é de $10 bilhões.
Um país bem pequeno seria, se fosse o caso, mas isso não importa porque é um exemplo hipotético. 10 bilhões de dólares. Esse país tem uma inflação de 20%. Né? E aí você verifica que no ano seguinte o PIB dele vai ser de 12 bilhões de dólares. Eu vou até retificar. Vamos chamar de pesos, né? Para não usar a moeda internacional de referência. Então era 10 bilhões de pesos, passa para 12 bilhões de pesos, mas houve lá dentro uma inflação de 20%. Ou seja, apesar de ter crescido 20% em termos nominais, o crescimento foi zero em termos reais. Então o governo tem que pegar o índice de inflação e deflacionar, tirar o que é a inflação desse aumento para verificar se houve aumento do PIB real de fato. Essa é a ideia do PIB real. Né? Você tem que usar um indicador de inflação para verificar, né, o que é o PIB real. Você tem que fazer um processo chamado deflação. E tem uma fórmula muito simples, uma forma muito simples de contabilizar isso, simples para raciocínio, né? Não para um país, que é você olhar não só a variação dos preços, mas a variação dos produtos em separados. Então, eu dei um exemplo aí que provavelmente tem uns 4 ou 5 itens só sendo produzidos no país. Aí a gente consegue verificar, porque normalmente pode haver aumento do PIB real, você produzir mais, de 1, 2, 3, ou às vezes das 5 mercadorias, mas elas também podem ter ficado mais caras. Então você vai ver o que houve de variação de fato do PIB nominal, que é multiplicar quantidade vezes preço no ano anterior com quantidade vezes preço nesse ano, PIB nominal. Mas para saber real, eu tenho que olhar quantidade por quantidade. Né? Eu tenho que tirar vou até fazer uma retificação. Eu tenho que olhar a quantidade do ano passado com os preços do ano passado e a quantidade desse ano com os preços do ano passado. Eu fixo o preço como se não houvesse inflação. Faço uma abstração, obviamente, que aí eu consigo verificar qual foi o crescimento real do PIB. Essa é a diferença do PIB real para nominal. Então fiquem atentos aí. PNB é igual a PIB mais RLE. PIB é custo de fatores, é igual a PIB é preço de mercado menos impostos indiretos, CMS, IPI, ISS, mais subsídios. E PIB a preço de mercado difere do PIB... PIB nominal difere do PIB real, porque o PIB nominal ele inclui aumento de preços. O PIB nominal ele tem que tirar esse aumento de preços para saber o que o país cresceu de fato.